Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Tio da HTML. Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos aprender como fazer um botão por meio de um link. Na verdade, esse processo ele é bem simples, ele se tornou muito sofisticado com a evolução e muito usual com a evolução do CSS3 e do HTML5. Hoje, vários formulários, várias entradas de acesso por meio de botões são realizados por meio de links e muitas vezes a gente nem sabe. Então eu vou estilizar aqui um botão, na verdade vai ser um link que ele vai estar no formato de um botão, tá? E basicamente todas as formatações que forem realizadas neste link também dá para você aplicar em um elemento button ou um input submit do HTML5 também sem nenhum problema. Primeira coisa que eu vou fazer criar aqui um reset, tá? Vou resetar a página do Buddy para tirar os parágrafos também, ou melhor, tirar as margens, tirar as gordurinhas de padding. Então vou criar um reset básico aqui. Opa, deixa eu abrir aqui certinho os styles, né? As tags para que o navegador reconheça que aqui tem um CSS. Então vamos lá. Ok, então vou colocar um padding 0, margem 0. Também vamos colocar já um box sizing, né, de border box, para que elimine, na verdade, qualquer outro contexto de espaçamento que eventualmente possa existir. Mas como eu vou utilizar simplesmente um elemento, e inclusive eu vou centralizar esse elemento no próprio body. Então, já que eu vou fazer isso, eu vou também no body, aqui terminando, né? Então no body eu vou agora dizer que vou colocar umas dimensões de viewport para ele, para que esse seja mais fácil, né, de fazermos a centralização. Então vou colocar um width aqui de 100 viewport, né? E um height também. Ok, fechou. Depois a gente vai colocar um background também. Por hora eu vou agora simplesmente lá no HTML e vou criar uma âncora, tá? As tags de link são chamadas também de tags de âncora. Na verdade, esse é o nome correto, são âncoras. Links, na verdade, é o processo que você faz na união, vamos por assim, você ligar, ou melhor dizer, uma página a outra, e aí a gente acessa por meio de uma âncora, que a gente chama de link. Essa referência ela é colocada justamente aqui no href, né, no host reference. Tá, entre as tags de âncora eu vou colocar um nome qualquer, um textinho qualquer, vou chamar de acessar, entrar, colocar entrar, vamos pôr aqui, muito bem. Joia, se eu for lá no meu navegador, então a única coisa que eu vou visualizar vai ser um link, tá? Já vou centralizar, então vou dizer também que esse body ele tem uma propriedade de display flex. Vou deixar ele centralizado para a gente ver ele melhor. Fica aqui, mocinho. Ok, então justify content center. Align items center, perfeito. Então no navegador agora, vamos atualizar aqui, já estou com a página aberta, é isso que nós temos. Então qualquer link que você criar, qualquer tag de âncora que você criar, você vai ver basicamente isto, ok? Então o texto com um underline, isso já caracteriza que é um link. Bom, como ele é um botão e eu também não quero que ele tenha uma aparência de link, a primeira coisa que eu vou remover é justamente esse underline. Eu vou criar uma classe, então vamos voltar lá no VS Code e aqui eu vou criar uma classe chamada class btn link. Pronto. Vamos escrever certo para dar certo. Ok. Vamos agora aqui dentro do style, faltou o pontinho aqui maroto, porque é um link, né? Então precisa ter o pontinho. Vou dizer o seguinte, né? Que esse botão ele vai remover ali
o underline do texto. Então, text decoration none. Muito bem. Removi, tá, o underline. Vou colocar uma borda nesse botão só para a gente ver como que ele está. Então, border, um pixel solid, vou colocar no preto mesmo, tá? Para a gente dar uma visualização lá. Vamos dar uma zoiadinha aqui. Opa, cliquei fora, volta para cá. Ok, então aqui é o link. Esta é a área de contexto do link. O link, ele não tem, basicamente, na verdade, qualquer outro elemento HTML, salvo algumas exceções, ele não tem uma proporção definida de altura e de largura. Então ele vai se adequar conforme o contexto. Ou melhor, conforme o conteúdo, né? Que na verdade vai estar em seu contexto, certo? Tá, então ele tem uma dimensão básica ali conforme o tamanho do texto e o tamanho dessa fonte. E se eu quiser fazer com que ele tenha um width, por exemplo, aumentar a sua largura, então eu vamos voltar aqui no CSS e eu vou colocar aqui um width, vamos colocar de 140, por exemplo, 140 pixels, XP não, né, pixel, nem PC. Só escrever certo que dá certo. Então vamos voltar aqui no navegador e atualizar. Ok, olha só. Então agora nós temos um width aplicado ao nosso botão. Vamos voltar aqui. Muito bem. Eu quero que o nosso botão, o texto do botão, ele fique centralizado. Então existe uma propriedade que a gente pode fazer isso com text align center. Pronto. Vamos voltar aqui. Atualiza, né? Está atualizado e ok. Vou até aumentar um pouquinho mais esse botão. Fechou? Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Vamos deixar aqui, ao invés de 140, vamos colocar 160 pixels. Ok. 160 pixels. Maravilha. Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha no tamanho dele. Aumentou, tá. Agora eu quero que ele tenha um respiro, né, maior por dentro, dando uma sensação assim de botão mesmo, tá? Agora não tá legal, mas eu posso fazer isso. Então eu vou colocar aqui um padding, e esse padding vai preencher, né, no interior do elemento um espaçamento, né, um respiro, um preenchimento. Ele vai fazer um preenchimento em todas as bordas do elemento. Então vamos voltar lá para o VS Code. Eu vou colocar aqui um padding de 10 pixels, ok? Um padding de 10 pixels vai nos favorecer aqui talvez legal, ficou bacaninha, tá? Vou agora alterar a fonte desse meu botão aqui. Então vamos lá novamente, voltar para o editor de texto. Vou colocar aqui agora vamos ver, um font family. Font family, vamos colocar aqui um Verdana. Tá, pode ser sim, o Verdana. O tamanho de fonte vamos colocar, font size 16 pixels. Vamos ver como que ele ficou aqui. Vamos atualizar a criatura. Tá, ficou legal. Ele tá... vamos alterar a cor. Se eu alterar a cor agora, vou colocar ele branco, porque depois eu vou colocar um background nele, tá? Não vai aparecer por conta do fundo. Então vamos escolher um fundo aqui para o nosso background. Eu vou colocar um fundo, um cinzinho aqui meio claro. Vamos escolher esse aqui, certo? Volta lá. Vamos colocar um background aqui, background color, este aqui, tá? Eu copiei aqui do sitezinho do Material IO Colors. Ok. Agora nós vamos atualizar aqui, vamos ver a brincadeira como é que tá. Opa, coloquei o background no botão, é para colocar o background no body, então vamos voltar lá, certo? O background do botão a gente vai escolher um outro, né?
mais chamativos. Uma questão interessante de você também trabalhar com botões, ou melhor, com links, é que o link ele também facilita a acessibilidade. Então, por exemplo, quando você coloca o mouse sobre o suposto botão, que na verdade é um link, você percebe que o cursor do mouse ele já automaticamente muda o pointer, né? Ele aparece a mãozinha. Dá para você fazer isso, obviamente, com qualquer outro elemento, utilizando a propriedade cursor pointer do CSS, tá? Mas isso já é próprio dos elementos de âncora. Então, tranquilo, a gente não precisa modificar nada. E o usuário, né, ele já percebe que aqui é algum elemento que vai executar algum tipo de operação. Então é legal. E qualquer área que ele posicionar o cursor é uma área clicável, é uma área que ele pode já acionar a ação daquele elemento. Ele não necessariamente precisa chegar no texto, mas em toda essa área aqui, que já fica show de bola. Então, atualiza aqui a criatura, vamos ver. Isso, é isso aqui que a gente quer. Agora, vamos escolher uma cor para o nosso botãozinho aqui, tá? Vou escolher sei lá, um azulzinho. Eu gosto de azul, mas hoje eu vou escolher um verde. Vou escolher esse verde aqui, tá? Não sei se vai ser a melhor cor, tá? A gente pode depois aqui trocar a cor, escolher, vamos ver o que a gente resolve, tá? Voltamos aqui, fechou, background color, tá? Esse aqui é o nosso botão. Talvez não ficou legal, acho que ele vai ficar bem clarinho. Se ele ficar muito claro, vamos trocar aqui, talvez ele ficou muito claro. A gente troca. Não ficou tão claro assim, né? Vamos mudar a cor para o branco, né? A cor do texto aqui. Então vamos voltar aqui no nosso VS Code, Color. Pronto, esse aqui a gente já... Opa, eu não quero preto, eu quero branco. Então FFF, fechou? Tá, o que mais que nós queremos fazer aqui? Eu vou tirar a borda. Eu vou colocar, na verdade, um border radius para a gente fazer, né, uma voltinha marota lá nos cantinhos do botão. Então, eu vou colocar, sei lá, 3 pixels. Vamos ver como é que ficou a criatura. Volta aqui, atualiza. Ficou legal, né? Então, olha só. É um botãozinho bacana. Para ficar interessante, a gente pode também acrescentar aqui uma sombra, né? A gente pode colocar uma sombra tanto quando o usuário posiciona o cursor, aí vai ser um efeito over, né? A gente utiliza a pseudoclasse over, ou simplesmente já deixa diretão. Vamos fazer das duas maneiras para ver como é que fica, né? É interessante que uma sombra, né, dependendo de onde está o botão, você dá destaque para aquilo, daí fica uma coisa mais chamativa também, tá? Então vamos voltar lá para o VS Code, vamos colocar aqui um box shadow, 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels também na cor. Que cor que a gente colocar? Preta? Vou colocar pretinho também para a gente não ficar pensando em cor. Tá, vamos atualizar. Aí, ó, ficou bacana, né? Um botão assim, um destaque interessante. A gente pode fazer com que essa sombra apareça quando o usuário colocar o mouse sobre ele. Então a gente utiliza isso no efeito hover. Então voltando aqui para o VS Code, a gente pode simplesmente vir aqui e colocar btn link hover, certo? E a gente pega essa criatura aqui, ó, o box shadow que nós acabamos de colocar, joga ele para cá, deixa ele sacolejado aqui, ó. Vamos atualizar a nossa página e pronto. A hora que posicionar o mouse, a sombrinha marota aparece, ó, tá? E aí vai depender daquilo que você quer realizar. Então, para que você possa utilizar um link como botão, é só você trabalhar com estilização. Então, fazer as dimensões, trabalhar com respiro de padding, fazer a centralização do contexto, né, que no caso é um textinho que você vai colocar, configurações, entra, um sobre, home. Pode até trabalhar, obviamente, isso com
uma criação de menus, né? Então aqui a gente só simplesmente está vendo como é que nós podemos criar links, ou melhor, botões, utilizando links. Tá certo, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço e não se esqueça de clicar aí no joinha e também se inscrever no canal, tá? Um grande abraço.